nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu falei, né, o tema da nossa live de hoje, do nosso vídeo, é direção espiritual. Nós vamos aprender o que é direção espiritual, por que nós devemos fazer direção espiritual, né, qual é a importância da direção espiritual. E eu espero que dê tempo, né, porque é um assunto muito profundo, é um assunto muito denso, e espero que dê tempo a gente chegar também a falar sobre como fazer na prática, né, a direção espiritual. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. O que é essa palavra, né, essa palavra direção espiritual? Primeira coisa, quando você escuta falar de direção espiritual, o próprio termo, né, significa que existe alguém que dirige e existe um dirigido. Mas dirigido para onde, né? Por que nós precisamos ser dirigidos, né? O que é que significa isso? Então, na nossa caminhada espiritual, na nossa vida espiritual, não sei você, mas acontece comigo, nós às vezes nos sentimos um pouco perdidos. É ou não é? Quem de vocês aqui se sente um pouco perdido, um pouco querendo respostas, né? Buscando respostas? Por exemplo, vou dar um exemplo. Será que eu estou rezando direito? Ou será que isso que eu estou fazendo é um pecado? Será que eu estou ofendendo a Deus com esse pecado? Será que esse meu modo de agir vai me levar à santidade? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus na minha vida? Porque vejam bem, vamos pensar aqui na vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é fundamental. A coisa mais importante da sua vida é a vontade de Deus. Vocês concordam? Por quê? Porque é fazendo a vontade de Deus que nós vamos nos santificar. A santidade nada mais é do que o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Um outro exemplo que eu dou também com relação a isso é a nossa vocação. Nossa vocação é algo fundamental. Quem de vocês aqui tem problemas com a vocação, né? Em discernir a vocação, ou já, talvez alguém aqui já seja seminarista, ou seja noivo, ou seja casado, ou seja um missionário, enfim. Não só em discernir a vocação, mas também em viver a vocação, viver bem a vocação. Então na nossa vida espiritual surgem perguntas, surgem dúvidas, surgem angústias, né? Medos. Você já sentiu medo? Né? Será que eu vou errar? Né? Será que essa escolha que eu estou fazendo é certa? Esse emprego, e aqui entra na nossa vida pessoal também. Eu vou entrar num trabalho novo, vou mudar de cidade, vou assumir uma função na igreja. E aí, será que isso é a vontade de Deus? Será que isso vai me levar à minha santificação? Então, esses sentimentos, essas angústias, esses medos aparecem dentro de você. É normal. Se você sente isso, é normal. É normal que você sinta medo, é normal que você sinta angústia, é normal que você sinta dúvida. Isso faz parte da nossa imperfeição. Deus nos deixou imperfeitos para que nós lutássemos pela nossa santificação, para que nós fôssemos humildes. A nossa humildade é fundamental para a nossa salvação. Então Deus permite que a gente não se baste. Deus permite que a gente não seja autossuficiente. Se você acha que você é autossuficiente, eu sei de tudo, a minha oração pode deixar comigo que eu sei rezar, discernir minha vocação, não precisa de opinião de ninguém não, não preciso de que ninguém reze por mim, ninguém me oriente, eu sei o que eu faço da minha vida. Cuidado, você pode estar sendo muito orgulhoso. Existe um outro extremo,
Padre, qual é o outro extremo? É eu depender da opinião dos outros. Então, isso eu vou falar aqui também na nossa live, né? Na nossa live sobre direção espiritual. Então, existe o extremo de depender da opinião dos outros. Então, isso não é ser conduzido espiritualmente, isso não é direção espiritual. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse problema aqui também. Então, a direção espiritual é deixar-se conduzir para a vontade de Deus por alguém mais experiente, mais bem formado, que tenha uma autoridade sobre a minha vida. Então, é deixar-se conduzir na minha vida espiritual. E atenção, atenção. A direção espiritual não é. Eu vou fazer uma comparação aqui de uma coisa bem da nossa vida prática. Ela não é um GPS, no sentido que o GPS ele diz exatamente direita, esquerda, para, que chegou, né? Não, a direção espiritual está mais para aquele modo antigo, né? Qual era o modo antigo que a gente achava os lugares? A gente perguntava, né? E a pessoa indicava, dava indicações, dava direções, né? Olha, vai em frente, chega lá na frente, tem uma curva, tem um barzinho, dobra à direita, você vai ver um morro, vai lá, que é para aquele lado. E aí a pessoa ia, né? A gente tinha que ficar parando e perguntando para as pessoas, né? Bom, até hoje em dia dá para fazer isso sem problema, né? Todo mundo que tem um GPS, né? E que gosta dessa. Aliás, parêntese aqui, falando sobre mim, né? Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sou o senhor do se perder, né? Assim, a coisa mais fácil do mundo é me perder. E o GPS já me levou para caminhos muito, muito errados, né? Não sei se vocês lembram uma missão que eu fiz para Santa Montanha, eu me perdi não sei quantas vezes, né? Foi um desastre, né? Porque eu fui me confiar no GPS, né? Então é melhor confiar nas pessoas do que no GPS. Mas voltando aqui à questão. Então, primeiro você tem que saber que você precisa ser dirigido. Por que você precisa ser dirigido? Porque você não se basta, tá? Porque você não se basta. Porque você não é autossuficiente. Porque você é imperfeito. Porque você precisa de um olhar de fora sobre a sua vida espiritual. Um olhar de fora. Uma linguagem aqui de empresa, de uma auditoria, né? Então, porque alguém que está de fora, o que acontece? Preste atenção, eu estou falando coisas, gente, muito profundas aqui para vocês, tá? Muito importantes, né? Pode até ser que você já saiba o que eu estou falando aqui, mas fica até o fim que vai ser bom, tá? Fica até o fim que vai ser bom. Mas você vai aprender muita coisa. Mas calma aí, preste atenção. Nós somos muito suscetíveis às nossas emoções. E quanto mais jovem a gente é, mais suscetível às emoções a gente é. Ou por causa da imaturidade. Então, o que é a pessoa imatura? É a pessoa que se deixa guiar pelas suas emoções. Tá, existem outros conceitos, mas eu posso simplificar dizendo isso. Por exemplo, o bebezinho. O bebezinho é o suprassumo da imaturidade, né? É um bebezinho. Então, ele sente fome, o que ele faz? Ele chora. Ele sente sede, ele chora. Ele tá cocô, ele chora. Ele tá alegre, ele ri. E assim por diante. E ele quer sempre a atenção. Então, a criança vai crescendo, ela vai entendendo que ela não pode chorar para tudo, que não se resolve tudo no grito, se os pais souberem educar, né? Porque tem pai que não sabe educar e que forma um monstrinho dentro de casa, né? Que grita, bate nos pais e manda nos pais, né? Abrir outro parêntese aqui, eu abro parêntese dentro do parêntese. Uma vez eu vi um vídeo revoltante. Os pais chegam com uma televisão 50 polegadas dentro de casa, uma televisão enorme, 60 polegadas.
e a criança pega um martelo na frente dos pais, o pai abrindo, a televisão nova, zero, um LCD, uma coisa mais linda. E a criança pega um martelo e começa a bater na TV e os pais não fazem nada. Fica assim, meu filho, não faça isso, ô meu filhinho, não faça isso. E a criança pá, martela e quebra a televisão. E, e eles ficam filmando porque é a surpresa, vai abrir a TV e tudo, né? E eles fazem aquele filminho para filmar a alegria das crianças porque chegou uma TV nova em casa. Pois é, tinha chegado, a criança quebrou com o martelo na frente dos pais e os pais não impediram, né? Não impediram. Então, é um vídeo revoltante, né? Você fica com pena e com raiva ao mesmo tempo, né? Você vê, poxa, esses pais são uns monstros, né? Porque estão criando um psicopata, né? Que essa criança vai crescer um psicopata, né? Infelizmente, vai crescer com gravíssimos problemas psicológicos, né? E pode se tornar um criminoso, né? Por quê? Porque não tem limite moral. Sua consciência está sendo deformada, né? Então, a nossa vida espiritual, ela pode estar muito atrelada às nossas emoções, por uma questão de imaturidade, tá? Por uma questão de imaturidade. Então, pode estar atrelada às nossas emoções. E o olhar de fora é aquela pessoa que não está envolvida na situação com as emoções. Tá? Não sente aquele medo que eu estou sentindo, não sente aquela angústia que eu estou sentindo, não sente aquele. Enfim, essas emoções que eu estou sentindo, a pessoa que está de fora ela não sente. Então ela vai poder, com a graça do Espírito Santo, porque não é uma sessão terapêutica, e algumas pessoas confundem direção espiritual com terapia, então não é uma sessão terapêutica, mas com a graça do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, né? Então a pessoa vai perceber o que realmente é a vontade de Deus para aquela pessoa, vai ajudar a pessoa a perceber. Claro que não é uma máquina de respostas, tá? Então, o diretor espiritual não é uma máquina de respostas, mas ele vai ajudar a pessoa a perceber de forma mais séria, de forma mais madura, sem estar envolvido com as emoções. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo, né? Você já entendeu qual é a necessidade que você tem de fazer a direção espiritual e qual é a importância disso, né? A gente vai aprofundar mais esse assunto ainda hoje na live. Mas o que acontece? Existe um problema que eu já entrei e vou falar mais agora. As pessoas confundem, elas não sabem exatamente o que é a direção espiritual com relação, não é nem Tem dois erros, tá? Primeiro, eu já falei, que é confundir direção espiritual com sessão terapêutica. Sessão terapêutica é outra coisa. Na sessão terapêutica, você vai ver como funciona o seu cérebro, como as suas emoções, a sua percepção da realidade. Isso é importante você entender o funcionamento e aprender a lidar com o seu cérebro, né, com a sua parte psíquica. A direção espiritual, ela tem a ver com a sua parte espiritual. Por isso que o nome está dizendo direção espiritual. É um erro quando até mesmo sacerdotes confundem direção espiritual com terapia. E olha, eu já vi padres que perderam a vocação por causa disso. Né? Eu não queria nem falar desse assunto, porque mais de um, né? Mais de um. Padres que trocaram a vida sacerdotal para ser psicólogo. Né? Então, primeiro erro, achar que a direção espiritual é uma sessão terapêutica, e não é. E o segundo erro é achar que a direção espiritual é uma confissão. Na verdade, o erro é mais o contrário, né? Quando as pessoas confundem a confissão com a direção espiritual. Mas é importante que você saiba que são duas coisas diferentes. Por que, padre, que eu tenho que saber que são duas coisas diferentes? Para você tirar o melhor proveito, seja da confissão,
seja da direção espiritual. Eu vou ensinar, lá no final da live, eu vou ensinar coisas práticas sobre a direção espiritual, mas eu já posso adiantar uma pergunta que você pode já estar querendo fazer. Padre, mas aí eu não posso me confessar na direção espiritual? Não, não pode. Você pode confessar depois da direção espiritual ou antes da direção espiritual. Inclusive, seria aconselhável que você tivesse. Bom, mas eu sei que isso aqui é quase uma quimera, né? É quase uma utopia. Mas seria até bom que você tivesse um confessor e um diretor espiritual, né? Um outro padre para ser seu diretor espiritual, para você não confundir os foros. Tem alguém aqui que é da área do direito, né? Então, o que são os foros? Existe uma coisa chamada foro interno e foro externo, tá? Então, é a área. O que seria, na vida espiritual, na teologia espiritual ou moral, o foro interno é aquilo que está dentro do seu coração e que se passa na sua consciência. Isso é algo muito sagrado. A igreja, ela considera aquilo que é de foro interno como algo muito importante que não pode ser tocado sem que a pessoa permita. O catecismo usa um termo chamado sacrário inviolável. Tão importante é a sua consciência. Então, a sua consciência é o foro interno. O que é o foro externo? São as coisas que acontecem fora de você ou que são públicas. Eu tenho um vídeo lá no meu canal no YouTube, se você não viu, veja, que eu explico bem direitinho isso aí. Eu vou dizer para você depois que acabar aqui a live, você assistir esse vídeo, é um vídeo curtinho. Você pesquisa aí no meu canal do YouTube, a geração Jujuba. Então, nesse vídeo, não julgueis a geração Jujuba. Acho que o título é esse. Eu falo sobre o que é o foro interno, o que é o foro externo, tá? Então, eu explico bem direitinho isso aí. Então, a confissão é uma declaração dos seus pecados, uma acusação dos seus pecados, sem explicações, sem o que eu estou sentindo. Então, muitas pessoas vêm confessar e dizem assim, padre, o que mais me faz, me dói, a tristeza que eu estou sentindo é porque algumas pessoas, né, elas têm um modo de confessar como se elas estivessem fazendo uma terapia ou como se elas estivessem fazendo uma direção espiritual. O que você está sentindo não me interessa. Na confissão, não, tá? Se você, eu estou triste, não, tristeza não é pecado. Então, na confissão, você vai contar os pecados e não os seus sentimentos. A não ser que o seu sentimento seja o pecado. Por exemplo, eu me confesso porque eu estou com o pecado da ira, tá? Mas a sua, é porque o que me incomoda. Não quero saber o que te incomoda. Porque talvez o que te incomode nem seja o teu maior pecado. Quero saber qual é o seu pecado. Você tem que reconhecer o seu pecado e não o seu incômodo, né? Porque o seu incômodo, ele pode estar ligado a uma consciência doente, uma consciência escrupulosa ou uma consciência relaxada. Vou dar um exemplo. A pessoa, eu briguei com meu marido, estou muito incomodada com isso. Você é casada na igreja? Não. A pessoa se incomodou porque brigou, mas ela não está incomodada porque ela é junta. Você entendeu aqui a falta de senso de proporção? Né? Então, não é o que você te incomoda. Agora, na direção espiritual, aí sim. Aí você vai dizer o que te incomoda. Você, padre, está me incomodando a minha maneira de rezar, está me incomodando esse meu defeito, né? Eu estou com dificuldade nessa área da minha vida. Eu tenho esse problema aqui espiritual que eu não estou conseguindo resolver. Vocês estão entendendo, pessoal?
Então, confissão é uma coisa, direção espiritual é outra. Sessão de terapia é uma coisa, direção espiritual é outra coisa. O que é a direção espiritual? Direção espiritual é eu me deixar conduzir por um olhar de fora, mais experiente do que eu, que tem uma autoridade, que vai me ajudar a descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Vai me ajudar a ser mais santo, mas principalmente, né, quiserem colocar numa frase, vai me ajudar a descobrir a vontade de Deus para a minha vida. Veja bem, atenção, preste atenção. O diretor espiritual, ele não vai dizer qual é a vontade de Deus para você. Por quê? Quem é que sabe? Por que o diretor espiritual não vai dizer qual é a vontade de Deus para você? A Elisângela acertou aqui. Porque é o Espírito Santo quem vai dizer. O diretor espiritual não é Deus. O diretor espiritual não é Deus. Existe um problema aqui. Você não reza, você não pensa, você não se esforça e quer chegar para o padre e pedir ao padre para ele discernir a sua vida. Sinto muito. O padre, ele não é Deus. Como é que ele vai discernir a sua vida? Você entendeu? Não vai discernir a sua vida. Então, tem pessoas que fazem do padre para uma cartomante. Vou aqui para uma bola de cristal. Eu estou falando do padre porque o diretor espiritual oficial é o sacerdote ou o monge. Mas eu vou falar mais na frente sobre quem pode fazer a direção espiritual, tá? As alternativas à direção espiritual. Vou contar aqui uma história para vocês para ficar bem claro, né? Quando eu era jovem, antes de eu ser seminarista, que eu me aproximei mais da igreja, me aproximei mais da vida de oração, me aproximei mais das coisas de Deus, eu era muito confuso. Isso é normal, né? Eu era muito confuso. Primeiro porque eu via coisas na minha paróquia, eu via coisas na igreja onde eu frequentava, no ambiente que eu frequentava, que eu achava estranho. Aquilo ali não tocava meu coração, aquilo ali era esquisito para mim, né? Então uma coisa sem piedade, umas coisas muito voltadas exclusivamente para o social, né? Como se o reino dos céus fosse ser construído aqui na terra, dar pão a quem tem fome, né? Era uma coisa, eu não entendia o que era isso, né? Mas a minha alma já dizia que ele estava estranho. Então, o que é que eu fazia? Eu buscava alguém que pudesse me ajudar. Então, às vezes, eu pedia para alguns amigos mais velhos que me dessem algum conselho. Bom, quero dizer que eu não consegui, né? Não consegui. Por quê? Porque esses amigos mais velhos ou não sabiam me conduzir, ou não entendiam nada de vida espiritual, e enfim, não eram tão mais velhos assim, né? Porque a gente, quando é jovem, não tem amigos tão mais velhos. Normalmente os amigos são da nossa idade, né? Um pouco mais velhos, né? Então, às vezes, os conselhos, as orientações ou as dicas que eles davam me faziam errar, né? Me faziam errar. Então, claro que a gente buscava na oração, então pedia, Senhor, qual é a tua vontade? Então, para mim, a primeira coisa que eu precisava era discernir qual era a minha vocação, né? O Ismael, isso mesmo. Então, discernir qual era a minha vocação. Então, o que é que Deus quer de mim? Será que Ele quer que eu seja padre ou não? E se for, será que isso é a vontade de Deus? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Olha só, esse ponto aqui é fundamental, esse ponto que eu tinha é fundamental para você. Será que isso é vontade de Deus ou será que isso é coisa da minha cabeça? Esse é o ponto fundamental que você vai tratar na direção espiritual. É coisa da vontade de Deus ou isso é coisa da minha cabeça? Por quê? Porque a minha cabeça
ela pode criar fantasias, ela pode criar ilusões, ela pode criar histórias, ela pode criar coisas que vão me desviar da vontade de Deus. E se a gente confia cegamente, e aqui entra um outro perigo, né? Se a gente confia cegamente em pessoas, em leigos, que se apresentam como pessoas com dons especiais e que vão rezar por você e vão ter revelações, olha, desculpe, não quero tocar na sensibilidade de ninguém, mas isso é muito arriscado. Pessoas que confiam somente em revelações e que ficam atrás de respostas. Eu já vi tanta gente assim, né? Atrás de resposta. Uma vez eu tinha um amigo que ele estava noivo e ele não estava se dando com a noiva dele. E aí, em vez dele resolver esse problema com a noiva dele, de conversar, de colocar os pingos nos is, de falar francamente, ele ficava atrás de revelações. Ai, reza por mim, abre aqui na Bíblia, vê se tem uma mensagem, se eu deixo ela, se eu não deixo. É porque não dá mesmo, sabe, gente? E ficava atrás de padre exorcista, ficava atrás, isso aqui, eu estou falando essa história, nem foi no Brasil essa história. E ficava atrás de padre exorcista, ficava atrás de uma mágica, né? de uma revelação mágica, enquanto que, na verdade, ele teria que ser homem, desculpa aí falar, né? Tinha que ser homem, sentar e conversar com a mulher, e dizer, minha filha, é o seguinte, tá dando errado isso, 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 e tá dando certo isso e isso, vale a pena a gente continuar? Pronto, né? Pronto. O que é que seria a mesma situação com o diretor espiritual? Você colocar esses problemas para o diretor espiritual e ele vai tentar te dar uma luz. Por quê? Aquilo que eu falei no começo da live, porque ele é um olhar de fora que não está envolvido nas emoções e pode te dar uma orientação não baseada nas emoções, mas nas evidências e na razão, segundo a inspiração do Espírito Santo. Então, cuidado com esse perigo, tá? Existe esse perigo. O perigo de você ficar dependente de revelações. Padre, o senhor não acredita em revelações? Acredito. Eu sou católico. Nós católicos, desde sempre, somos pessoas espirituais que acreditam que Deus fala. Deus fala através de sinais. Deus fala através de pessoas. Sim, Deus me falou também com os sinais quando eu fui discernir a minha vocação. Depois a gente vai poder fazer uma live aqui, se vocês quiserem, sobre discernimento vocacional. Se vocês quiserem, a gente combina isso. Mas veja, eu não posso depender disso, é isso que eu estou falando para você. E aí o diretor espiritual vai ser aquela pessoa que vai lhe dar orientações e dicas, né? Mas dica, essa palavra dica é muito fraca, né? Ela vai lhe conduzir, por isso que chama-se direção, vai lhe conduzir, vai lhe apontar um caminho certo, né? Vai lhe dar um norte, entendeu? Então, assim, quando eu era jovem, como todos vocês, eu não tinha diretor espiritual. Como é que eu solucionava esse meu problema? Como é que eu solucionei esse meu problema? Bom, eu conversei com sacerdotes. Então não eram direções espirituais, mas às vezes mas eram conversas, né? Por quê? Eu vou já explicar qual é a diferença de uma conversa para uma direção espiritual. Então, direção espiritual é uma coisa fixa. Você escolhe um sacerdote e você conversa com ele com uma certa regularidade. Você não fica pedindo opinião a um e a outro. E era o que eu fazia porque eu nem sabia que existia direção espiritual, né? Eu nem sabia que existia essa prática, né? Nunca tinha visto, ouvido falar disso. Então eu tinha alguns padres que eu confiava, né? Uns 3 padres que eu confiava e que eu conversava, né? Tinha um deles era meu confessor, né? Que eu normalmente me confessava com ele, e outros que eu
conversava sobre a minha vida, sobre a minha vocação, sobre os meus sonhos, o que eu pensava, será que eu vou achar um bom seminário? Então, a minha preocupação era achar um bom seminário. Nada de novo debaixo do sol, é tudo igual. Então, minha preocupação era achar um bom seminário, minha preocupação. Então, eu fugia de seminários TL, né? E graças a Deus achei na época, né, um bom seminário, consegui, né, entrar num bom seminário. Estudei no Rio de Janeiro, né, no Seminário São José, no Rio de Janeiro, e que era, na época, um bom seminário, acredito que ainda hoje é um bom seminário, né, bem ortodoxo, né, bem dentro da doutrina da Santa Igreja, né, sem inovações fora heterodoxas, né. E, e aí, quando eu entrei no seminário, né, então, quando Deus me conduziu, né, e os meus diretores espirituais, não, meus diretores não, esses padres que me aconselhavam, né, então, e eu, enfim, entrei no seminário, então ali, para o seminarista, é obrigatório ter um diretor espiritual, então eu tinha um diretor espiritual, aí é que eu fui aprender o que é direção espiritual, né, então, vocês querem saber o que é direção, como é que se faz direção espiritual? Querem saber? Tem uma pergunta aqui muito interessante da Sara. Sara perguntou o seguinte: Padre, um escrupuloso pode ter diretor espiritual? A sua pergunta foi muito interessante, Sara, porque não é pode ter. Na verdade, ele tem que ter, né? É, é fundamental, diante de tudo que eu expliquei, né, que eu preciso de alguém que me oriente. A pessoa escrupulosa, o que é que ela é? Ela é uma pessoa desorientada. É totalmente perdida, não sabe o que é pecado mortal, não sabe o que é pecado venial, é totalmente perdida. Ou, ou muito perdida. Então, se a pessoa é perdida, ou ela é bem desorientada, ela precisa de alguém que a oriente. Então, a, a pessoa que mais precisa de um diretor espiritual é um escrupuloso. Né? A pessoa que mais precisa de direção espiritual é o escrupuloso. Né? Ou não só o escrupuloso, mas a pessoa que tem problema de consciência. Né? Para a gente não focar só no escrúpulo, porque os problemas de consciência não são só o escrúpulo. Né? A consciência relaxada, por exemplo. Né? Então, mas aqui, falando do escrúpulo, né? Então é imprescindível isso. Vocês entenderam por quê? Por que que é importante? Entenderam, né? Uma outra pergunta que você pode me fazer, né? Assim, padre, mas e depois de padre? Continua sendo necessário ter um diretor espiritual? Olha, obrigatório não, mas é bom que se tenha. É bom que se tenha um padre mais velho, ou um monge, né? Aí, é claro que tem que ser um padre, né? Então, um leigo não pode dirigir um padre. Tá? Aí já é demais, né? Um padre tem que ser dirigido por outro padre, ou um bispo, que não seja o seu próprio bispo. Porque o diretor espiritual, ele não pode ser autoridade de foro externo. Olha que coisa interessante. Isso aqui é uma coisa bem complexa, mais profunda que eu estou dizendo para vocês, que, enfim, não cabe aqui nessa formação, mas o diretor espiritual, ele não pode ser autoridade de foro externo. Por quê? Porque como na direção espiritual você vai revelar os segredos do seu coração, e aquilo ele tem que deixar em segredo, então ele não pode ser sua autoridade, porque senão ele vai agir com você baseado naquilo que ele sabe de você. Entendeu? Então, o diretor espiritual não pode ser o seu patrão, não pode ser o seu chefe. Né? Vamos pensar aqui no seminarista. O diretor espiritual não pode ser o reitor do seminário, não pode ser o seu coordenador de estudos. Ele tem que ser alguém neutro, que não tem autoridade sobre você, para que ele não possa agir conforme aquilo que ele sabe do seu foro íntimo. Entendeu?
vou já explicar uma pergunta que me fizeram aqui muito boa, tá? Acredito que vocês querem essa resposta. Como saber se algum padre é bom para ser diretor espiritual? Vou já falar, tá? Mas antes de falar disso, eu queria falar para vocês sobre a importância da direção espiritual. Por que é importante eu achar um diretor espiritual? Então, acho que eu já expliquei desde o começo. Mas eu quero dar algumas outras vantagens, tá? Algumas outras razões por que você deve fazer uma direção espiritual. A primeira delas, eu falei que o diretor espiritual é aquele que vai lhe apontar a vontade de Deus, ou o caminho para você descobrir a vontade de Deus. Ele não vai dizer qual é a vontade de Deus, mas ele vai lhe apontar o caminho. Mas um benefício muito importante da direção espiritual, e que muita gente faz direção espiritual errado, é o benefício da humildade, tá? O benefício da humildade. Como assim, padre? Por que humildade? Por quê? Em primeiro lugar, ao dirigir-se ao diretor espiritual, né, ao partilhar a sua vida com o diretor espiritual, você está reconhecendo que você não é autossuficiente. Você está reconhecendo que você precisa de ajuda. Então, isso é um gesto de humildade. Entendeu? Então, isso é um gesto de humildade. Então, eu chego para alguém para pedir ajuda, por quê? Porque eu não me basto. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar sozinho, eu posso errar. E eu posso errar gravemente. Gravemente, calma que eu não estou falando de pecado, eu estou falando de erro. Né? Não somente pecado, mas erro. Eu posso achar que estou agradando a Deus e não estou. Então, primeiro, o próprio fato de eu dirigir-me ao diretor espiritual, isso já é um sinal de humildade. A segunda coisa é que o diretor espiritual ele vai me dar orientações que eu devo seguir. E para obedecê-lo, eu preciso de humildade. Então, qual é o principal meio para se alcançar a humildade? A obediência. Então, os 3 conselhos evangélicos, eles são o acelerador da santidade. A pobreza, a obediência, a castidade, né, os votos. E a obediência, ela vai me levar naturalmente, ou quase forçosamente, à humildade. Porque o orgulhoso, ele não obedece. Então, o pecado original é o pecado de Lúcifer, o pecado de Adão e Eva. E cada vez que eu peco, eu estou sendo orgulhoso. Porque eu estou escolhendo a minha vontade e não a vontade de Deus. E aí, se você quer fazer uma direção espiritual bem feita, você precisa o quê? Ser obediente. Então, o diretor espiritual, eu lhe falei, ele não vai dizer qual é a vontade de Deus. Ele não vai dizer para você, seja monge, seja padre, case. Não vai dizer. A não ser que a coisa esteja muito evidente, né? Assim, a coisa está assim, escrachada, assim, é só você que é cego e não vê. Aí ele vai dizer, cara, né? Não tem como você pular fora disso aí. É óbvio que Deus quer. Mas ele vai lhe dar orientações para você crescer na virtude. Vou dar um exemplo. E esse exemplo eu vou lhe dar da escola da consciência. Então, na escola da consciência, né, não sei se você é meu aluno, não sei se você é meu aluno, alguém aqui é meu aluno? Então, na escola da consciência, o que é que eu ensino para vocês? Eu ensino que eu, indiretamente, sou o diretor espiritual de vocês, né? Não é isso que eu falo lá no primeiro, logo nos primeiros módulos, né? E eu insisto durante todos os 5 módulos do curso, né? Que eu sou o diretor espiritual de vocês. E o que é que eu exijo desde o começo? Obediência, né? Por quê?
O que acontece? A Cris está dizendo aqui, o Gil More... fica difícil ler o nick de vocês. Então, o que é que acontece? O diretor espiritual, então, por exemplo, uma coisa que eu dou como ordem de direção espiritual lá no meu curso Consciência Sadia, ou como a gente chama agora, Escola da Consciência. Eu digo, olha, você não vai fazer longos exames de consciência. Então, isso aqui é uma ordem que eu dou para você ser curado dos escrúpulos. Aí o cara vai, né, a moça vai, a senhora vai, padre, eu assisti aqui as aulas, o curso é muito legal, mas eu ainda estou com dificuldade. E aí eu digo assim, vem cá, tu lembra daquele negócio que eu mandei você fazer? Você está fazendo? Ah, não, eu não fiz. É um negócio que eu sempre digo, olha, gente, se matricular, comprar um livro de dieta não vai fazer você ficar magro. Né? Anota aí no teu caderninho a dica. Comprar um livro de dieta não vai fazer você ficar magro. Comprar uma esteira não vai fazer você fazer exercício. A esteira, linda, maravilhosa, mas se você não subir em cima dela e andar, não vai servir para nada, tá? Vai só gastar dinheiro. É preciso que você põe em prática. Então, o diretor espiritual, ele vai lhe dar algumas tarefas ou algumas orientações que você tem que seguir. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não quero. Ah, e esse mas é difícil. Ah, mas eu não quero estão relacionados às suas emoções. Né? Por exemplo, ele pode dizer, olha, peça perdão àquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, aleatório. Seu diretor espiritual diz, olha, você ofendeu muito aquela pessoa, peça perdão. Aí você, ah, não, eu tenho vergonha, ah, não, é difícil, ah, não, aí, meu filho. Aí para que você está fazendo direção espiritual? É para perder o tempo do padre, né? Ocupar o tempo do padre? Não, não tem condição, né? Entenderam? Então, outro benefício da direção espiritual é que você vai crescer na virtude. Você vai, presta atenção no que eu vou dizer, ao falar, no ato de você colocar para fora o que tem dentro do seu coração, você vai se conhecer melhor. Ao colocar para fora o que tem dentro do seu coração, você vai se conhecer melhor. Vocês entendem isso que eu estou falando? Quando você partilha, quando você fala, você coloca em conceitos aquilo que era abstrato na sua mente. Por quê? Porque o outro que está te ouvindo, ele não está dentro da sua cabeça. Então você é obrigado a elaborar frases, conceitos. E quando você é obrigado a elaborar frases e conceitos, você vai se conhecer melhor. Entendeu? E aí você vai conhecer melhor os seus defeitos, as suas virtudes. E você, junto com o diretor espiritual, você vai poder trabalhar para sufocar ou vencer, superar, melhor dizendo, os seus defeitos, que nós chamamos também de defeitos dominantes, aqueles que se repetem, aqueles que são mais evidentes na sua alma. E crescer nas virtudes. Agora, o diretor espiritual ele vai lhe dar uma orientação, ele vai lhe dizer, pronto, percebi que você tem dificuldade de relacionamento, não sei o quê. Então faça isso. Entendeu? Então, ouvir o que o diretor espiritual tem a dizer e pôr em prática, isso sim faz com que a direção espiritual seja um caminho de santificação. Entendeu? Então, é por isso que, voltando aqui à pergunta da outra pessoa, é imprescindível para a pessoa que é escrupulosa, ela faça direção espiritual, ou ela tenha algum modo de direção espiritual. Tá? Você está sendo ajudado, que essa é a minha intenção, que você seja ajudado. Está tendo valor isso para você? Coloca aqui nos comentários, se você está vendo no replay, nós vamos deixar no replay,
coloca nos comentários o que é que está sendo mais forte para você. Porque quando você escreve o comentário, ao escrever o comentário, isso vai fixar no seu coração. Sabia? Escrever o comentário não é só para eu achar legal, não. É porque isso lhe ajuda também. Tá? Ok? Então vamos lá. Quem pode ser diretor espiritual? Mas a primeira pergunta que me fizeram aqui antes, né? Como saber se um padre é bom ou é um bom diretor espiritual? Quem quer saber essa? Né? Achei essa pergunta muito legal. Quem quer saber? Gente, a primeira coisa é, eu não vivo no País das Maravilhas. Fácil. Eu vivo num lugar muito bom, né? A administração apostólica é um lugar muito bom. Mas eu vivo na Terra, no planeta Terra. Eu sei da sua dificuldade, tá? Então não pense que eu não sei da sua dificuldade. Eu sei. Não sei por teoria, não, gente. Eu sei porque eu vivi. Eu acabei de contar aqui para vocês a minha dificuldade quando jovem para discernir minha vocação, não tinha ninguém que me ajudasse. Eu não sabia nem que existia direção espiritual, né? Então eu vivo nessa vida que você vive também, né? Eu já passei por muita coisa que você está passando. Eu sei a dificuldade. Então, quando eu falo, às vezes eu falo uma coisa que é uma realidade ideal e talvez não seja uma realidade que você está podendo viver agora. Mas eu não posso deixar de falar o que é mais correto, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o ideal, sim, é que a direção espiritual seja feita por um sacerdote, ou, como eu falei, por um monge. Por quê? Porque o sacerdote ele tem uma unção do Espírito Santo. Ele tem um dom, ele tem um carisma, que não é um carisma pessoal, porque eu sou bonzão de conversa. Não, se eu sou bonzão de conversa, então eu faço psicologia. Né? Eu sou um psicólogo porque eu sei escutar as pessoas, aprendi, estudei e sei, enfim, é outra área que eu valorizo muito, né? Vocês sabem que eu gosto muito. E valorizo, né? E valorizo os psicólogos cristãos, católicos, acho que a gente precisa muito disso. Mas existe uma unção chamada unção sacerdotal, né? Uma autoridade de Cristo que está no sacerdote. Então é claro que é melhor que seja um sacerdote. Tá, padre. Então, digamos que eu tenho a opção de escolher, né? Que eu sei que muitos não têm. Então, como saber se algum padre é bom para ser meu diretor espiritual? Vou dar algumas dicas aí para você anotar no seu caderninho. Anota aí no seu caderninho das lives. Então, veja bem, a dica que eu quero falar para você é o seguinte. Primeiro, procure um padre que você se identifique. Eu não gosto daquele padre, eu não gosto do papo dele, eu acho a espiritualidade dele não é a minha. É, eu não me identifico, então fica meio difícil você falar com uma pessoa que você, entendeu? Que você não se bate, né? É aquele ditado popular, dois bicudos não se beijam, né? Entendeu? Então, assim, poxa, eu não gosto dos conselhos que ele dá, então para que você vai procurar ele, tá, gente? Uma outra coisa importante é preste atenção, já acabei falando, né, por tabela, mas preste atenção nos conselhos que ele te dá na confissão, tá? Então, antes de você fazer direção espiritual, confesse com ele, tá? Confesse com ele. E veja se os conselhos que ele te dá na confissão te ajudam. Ô padre, mas o meu padre não dá conselho. Tá, tudo bem. Faça uma pergunta para ele. Porque eu falei e repito, a confissão não é direção espiritual, mas nada impede que você faça uma pergunta ao padre. As minhas confissões, elas são pay-buff, né? As pessoas que eu atendo confissão, eu não deixo a pessoa enrolar, não. Mas se a pessoa, ela diz assim, padre, eu posso fazer uma pergunta? Pode, eu sempre digo que pode. Às vezes a pessoa faz uma pergunta sobre alguma coisa espiritual. Padre, isso aqui que eu estou passando, isso aqui é escrúpulo? Aí eu respondo para a pessoa.
Aí às vezes eu pergunto alguma coisa, né? Respondo para a pessoa. Então, você não vai fazer da confissão direção espiritual, tá? Por favor, não faça isso. Mas você pode fazer uma pergunta para o padre. Padre, o senhor pode me dar algum conselho sobre a minha distração na oração, porque eu não estou conseguindo rezar o terço? Dá um exemplo aqui doido, tá? E aí, na confissão, você gosta dos conselhos daquele padre? Então, se você gosta dos conselhos daquele padre na confissão, provavelmente vai ser bom os conselhos dele para você na direção espiritual. Entendeu? Então, o sermão dele na missa, né, chamado também homilia, ele dá conselhos, ele diz coisas que tocam no seu coração, que são para você importantes. Ponto positivo. Segundo, na confissão, ele te dá conselhos, ele responde perguntas que para você fazem sentido, te ajudam. Pronto. Então, você já tem todas as indicações de que aquele padre é um bom diretor espiritual. Claro, você vai observar também se. Por isso que eu falei da homilia, né, da missa. Né? Se o padre fala bobagem na homilia, por favor, né, você não vai procurar ele para ser diretor espiritual. Se ele fala heresia, se ele fala bobagem, se ele faz uma homilia política, se ele. Então, não vai procurar ele para ser seu diretor espiritual. Né? Se ele despreza a oração, se ele não demonstra ser uma pessoa de fé, uma pessoa espiritual, não será um bom diretor espiritual. Respondi a pergunta? Aí o que é que você vai fazer? Vamos aqui para uma parte prática, a gente já vai acabar a nossa live. Já estamos com 1 hora de live, né? Era para ser rápido isso aqui, mas eu falei que o assunto era denso, né? E eu queria mesmo aprofundar isso com vocês. Então, padre, como é que eu vou fazer a direção? Eu chego para o padre assim, padre, venha ser meu diretor espiritual. Olha, deixa eu te dar outra dica valiosa aqui. Vale ouro essa dica que eu vou dar para você. Não chegue para o padre e diga, padre, venha ser meu diretor espiritual. Por quê? Sabe que antes de namorar você tem que paquerar, né? Paquerar, ficar não, ficar é pecado mortal. Mas você tem que conhecer a pessoa, né? Você tem que ser amigo daquela pessoa, não é verdade? Por isso que ficar é pecado mortal, né? Pecado grave, porque você avança todos os sinais, né? Você está interessado apenas no prazer, né? Na satisfação da carne. Então isso é pecado mortal. Mas, então, o processo cristão do namoro é a amizade. Vamos transferir isso aqui para a vida espiritual, para a direção espiritual? Então, antes de você chegar e dizer, padre, vem ser meu diretor espiritual, peça para conversar com ele. Padre, eu queria fazer uma partilha com o senhor. E aí você marca um horário com ele, ele vai lhe atender e você vai colocar a sua vida. Padre, eu estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade aquilo. Então você começa com uma conversa. Tem muita gente que tem medo da direção espiritual porque pensa que eu tenho que seguir um esquema. Você não tem que seguir esquema. Você vai conversar com o padre. Agora, atenção, você não vai conversar sobre qualquer coisa. Você vai conversar sobre a sua vida espiritual. Porque qual é o objetivo? Saber a vontade de Deus. Acertar na vontade de Deus. Esse é o objetivo. Então você não vai procurar o padre para que ele cure a sua depressão. Talvez o padre e tem padre que às vezes não gosta de fazer direção espiritual, porque as pessoas não fazem direção espiritual, as pessoas vão lá para desabafar, para fazer sessão terapêutica. E aí realmente, né, o padre fica meio sem graça, porque ele não é, meu filho, eu não posso te receitar nenhum remédio. Quando eu vejo que a pessoa precisa de um terapeuta, eu digo, olha, continua fazendo direção espiritual comigo aqui, mas eu aconselho você a fazer uma terapia. Né? Eu sempre falo isso, né? Quando eu vejo que a pessoa precisa, né? E dá para fazer as duas coisas, e é até bom que se façam as duas coisas ao mesmo tempo, né? Quando a pessoa precisa realmente. Então você vai conversar com o sacerdote sobre a sua vida espiritual, sobre as suas dificuldades
da vida espiritual, sobre os seus defeitos, as suas imperfeições, os seus vícios, os seus medos, relacionados à sua vida espiritual, ao seu caminho de santificação. Entendeu? Então, todos nós precisamos de direção espiritual. Não tem uma pessoa que não precisa de direção espiritual. Foi o que eu falei no início da live. É um caminho de humildade. Por quê? Porque nós não nos bastamos. Padre, mas eu não tenho padre. Vamos lá, objeção aqui. Não existe padre. Eu posso procurar um leigo? Então, se você procurar um leigo, você não vai chamar de direção espiritual. Você vai chamar de aconselhamento ou acompanhamento, tá? Por quê? Porque o leigo, claro que não tem a mesma autoridade de um sacerdote. Mas, na falta do sacerdote, sim, você pode procurar um leigo, você pode procurar uma freira, você pode procurar um diácono, você pode procurar uma senhora piedosa da igreja, tá? Então, pessoas que você vê que são mais maduras na fé do que você e que podem lhe ajudar, tá? Então, procurem pessoas que são maduras na fé que podem lhe ajudar. E pode ser qualquer pessoa. Eu só pediria, lhe daria, na verdade, uma dica importante. Homens, procurem um homem. Mulheres, procurem uma mulher, tá? Isso é quando é leigo, tá? Quando é leigo. Homens, procurem homens, mulheres, procurem mulher. Por quê? Porque o mundo, né, masculino e feminino são diferentes. E uma mulher vai lhe compreender melhor, se você for mulher, né? E um homem vai te compreender melhor, tá? E vai poder te orientar melhor como homem e você, mulher, como mulher, tá? Então, e aí, se for um leigo, repito, a gente não chama de direção espiritual, a gente chama de acompanhamento, a gente chama de aconselhamento. Se for religioso, a mesma coisa. Ô, padre, quer dizer que é proibido? Eu sou homem, é proibido eu procurar uma freira? Não, não é proibido. Estou dizendo que é proibido. Não criem leis, né? O pessoal que é escrupuloso fica criando leis, né? Regras. O que eu estou dizendo para vocês aqui são orientações, não são regras escritas na pedra, leis imutáveis que estão nos dogmas da igreja. Não. São orientações daquilo que, pela minha experiência, eu acho que é melhor. Tá bom? Entendido? Gente, eu sei que isso pode te incomodar. Eu sei que isso pode fazer até sentir uma certa tristeza. Poxa, eu queria tanto ter um diretor espiritual. Quem é que já sentiu isso aqui? Eu queria tanto ter um diretor espiritual, eu queria tanto ter alguém que me aconselhasse. Mas, gente, confie em Deus acima de tudo. Confie em Deus. Existem outros meios pelos quais Deus pode lhe conduzir, pelos quais Deus pode lhe ajudar a discernir a sua vontade, na sua santificação, quando você não tem alguém a quem se dirigir. Tá bom? Então, Deus está vendo. Deus está vendo. E Deus sabe do seu incômodo, talvez da sua tristeza, da sua preocupação. Deus sabe. E Deus ele vai lhe ajudar. Ele vai dar um jeito de lhe ajudar, nem que seja mandando um anjo, né? Tantos santos que tiveram também uma ajuda sobrenatural de Deus. Mas, na medida do possível, não deixe de procurar ter um diretor espiritual. Tá bom? Queria muito saber o que é que você achou desta live. Se esse assunto foi importante para você, qual foi o valor que você tirou daqui, quais foram os ensinamentos que você tirou daqui. Então, deixa nos comentários, eu vou me esforçar para ler, eu sempre leio, eu digo isso, que eu vou me esforçar, mas na verdade eu sempre leio todos os comentários, né, e respondo os que eu posso. Então, deixa aqui nos comentários o que é que você achou, o que foi que você aprendeu, que ficou de mais importante. Tá bom? Combinado? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam precisar aprender sobre isso.
E a gente vai depois poder aprofundar isso mais na frente, de acordo com os comentários que vocês colocaram aqui embaixo. Vamos lá? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima.